Olá, muito bom dia! Já está no ar o seu Agroband, o programa rural de todos os finais de semana. Bom dia, Kleber França. Bom dia, Amaro. Bom dia para você que está em casa. E hoje o Agroband, um programa diferente. Direto aqui da 45ª Expoingá em Maringá, né, Amaro? Pois é, estamos aqui direto do Parque de Exposições, onde ocorre a Expoingá, e para trazer as principais informações do campo. É um programa feito por quem realmente é do campo, né? Realmente é do campo. E a Expoingá esse ano com muitas novidades, muitas atrações, expectativa de público em 500 mil de pessoas e uma grande movimentação em dinheiro. É isso aí, muita gente prestigiando também, além dos negócios que estão sendo realizados, o lazer, o entretenimento também sempre como marca registrada dessa exposição de Maringá para toda a região noroeste, o Paraná e para o Brasil que conhece a Expoingá. A Expoingá, uma grande feira entre as maiores feiras agropecuárias do Brasil. E falando em Expoingá, em movimentação, vamos aos principais destaques do programa de hoje. Produção de mamão no interior do estado de São Paulo é prejudicada por conta do clima quente e seco e também o alto custo no manejo. Atraso no plantio do milho em algumas áreas da região oeste do Paraná pode comprometer a produtividade, mas a expectativa da safra é boa no estado. Você vai ver também como foi o encontro de diretores das cooperativas de crédito em Maringá. O setor prevê mais crescimento e investimento em novas tecnologias. Nesta edição, você também vai conhecer a primeira raça de boi desenvolvida no Brasil por um instituto de pesquisa, depois de 30 anos de estudos. Tem também o AgroRec com os vídeos e fotos de flagrantes enviados pelos telespectadores ao Agroband. E o quadro Famílias do Campo. E hoje nós viemos conhecer mais uma família do campo, moradores que ajudaram a colonizar Maringá. O Agroband está apenas começando. Começamos o programa de hoje falando sobre direito ambiental, o direito aí no meio rural. Vamos ver a reportagem que eu produzi diretamente da Expoingá. Da porteira para dentro, a gente sabe que os produtores têm tecnologia, têm terra, eles produzem mesmo. Mas como produzir isso de forma legal? É justamente sobre isso que a especialista em direito do agronegócio está na Expoingá. É isso, né, Rafaela? Isso mesmo. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre sustentabilidade, para falar como que o produtor pode produzir e ao mesmo tempo preservar. E hoje em dia são várias as diretrizes aí que devem ser seguidas e respeitadas pelo produtor, né? Justamente. A gente tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, que indica que toda propriedade deve cumprir com uma função social. Isso está elencado no artigo 186 da Constituição, e aí lá nós temos alguns requisitos de capacidade econômica, ambiental e de produção. Então, o produtor ele tem que estar atento a essas diretrizes legais para poder obter sucesso da porteira para dentro também. E a gente sabe que os produtores hoje em dia têm a questão da preservação da reserva legal, a área de preservação permanente também e o Fundo Rural. O que você pode trazer de novidade aí? Quais suas opiniões sobre esses assuntos? Olha, essa questão de APP e ARL, né, área de preservação permanente e reserva legal, é uma questão muito suscitada no Código Florestal, tem gerado muita discussão por conta do nosso Código Florestal. Ainda existia alguma discussão perante o STF sobre a sua regulamentação. Algumas entidades ambientalistas acreditam que o Código Florestal é muito frouxo, digamos assim, muito permissivo ao produtor rural. E isso tem criado alguma tensão entre ambientalistas
entre operadores do direito e entre os produtores. Por isso que a gente precisa de um ponto final pelo STF para que realmente o produtor pare de ter essa insegurança jurídica. Falando em insegurança jurídica também, a tua pergunta, o Fundo Rural, que recentíssimo a decisão do STF que declarou constitucional a cobrança do Fundo Rural e que tem assolado e muito o produtor, porque essa carga contributiva para o governo vai onerar e muito o serviço do produtor, a capacidade econômica. Isso tem gerado muita insegurança, muita preocupação, não só do setor produtor, mas também de alguns nichos do governo, e ainda não temos uma decisão final. Como é que faz para entrar em contato com você? Tem o telefone, o site? O nosso site é www.advocaciarp.adv.br ou pode ligar diretamente no escritório no 3329-5400. É isso aí. Tá aí, produtor. Você, produtor rural, é bom ficar atento aí a essa questão jurídica do direito do agronegócio. Muito bem, tá aí a preocupação do produtor com o meio ambiente. Esta reportagem produzida pelo Kleber França com as imagens do Lucas de Oliveira. Vamos agora ao interior do estado de São Paulo. Os produtores de mamão de Anhumas estão preocupados com a produção deste ano. Isso por conta do clima. Veja a reportagem. Com uma colheita anual de 1.500.000 toneladas, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil é o segundo maior produtor de mamão papaya do mundo. Este produtor trabalha há mais de 20 anos com a fruta. A propriedade de 6 hectares fica em Anhumas, na região de Presidente Prudente. A produção acontece o ano inteiro, mas nos últimos meses foi prejudicada pelo clima. Janeiro começou bem, nós tivemos bastante chuva, mas depois a gente já entrou num período de seca considerável, muito calor forte, 35, 37 graus, isso aí não é muito bom para a planta. Nós tivemos muita dificuldade com a irrigação insuficiente, acabou onerando o bolso da gente, excesso de mão de obra, isso dificultou bastante. Junto com os gastos do plantio, tem os cuidados com o solo, o controle de pragas no mamoeiro e o embalo da fruta, que deve ser feito com cuidado para não perder parte da produção. Outra dificuldade que o produtor enfrenta é com o comércio. A retração por conta do preço e da cultura alimentar interfere bastante na venda. No momento, o comércio está bem retraído, vendendo pouco. Não estou perdendo muita coisa na lavoura, porque a lavoura tem sido um pouco menor do que nos últimos anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alguns alimentos tiveram queda na taxa de variação. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apontou que o mamão papaya caiu 47,84% em abril, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. A expectativa é que, com a mudança do clima, agora no início do inverno, os gastos com a produção diminuam e o preço pago ao produtor melhore. A expectativa é que vá madurar menos, que o frio reduz a maturação. O consumo diminui um pouco, mas a maturação diminui bem mais, então a tendência é assim, é de comércio mais tranquilo e preço mais satisfatório. Aí, como vimos, os fruticultores do interior do estado de São Paulo preocupados olhando para o céu aí com relação ao clima também. E falando em produção, vamos à cotação dos principais produtos agrícolas. A saca de 60 quilos do café beneficiado bebida dura tipo 6 ficou cotada esta semana na média de R$ 428. A soja industrial foi comercializada esta semana no Paraná na média de R$ 59 a saca de 60 quilos. O preço médio da saca de 60 quilos do milho ficou em R$ 21 esta semana no Paraná. E a saca do trigo ficou cotada em média em R$ 31,50 no Paraná nesta semana que se passou. A arroba do boi foi comercializada esta semana no Paraná em R$ 140. E o quilo do suíno foi comercializado a R$ 3,67 em média esta semana. Já no estado de São Paulo, a arroba do boi gordo em Barretos e Araçatuba foi comercializada em média esta semana a R$ 139. E o quilo da carne de porco no estado de São Paulo foi comercializado esta semana em média a R$ 4,26. Muito bem, você acompanhou aí os preços dos principais produtos na última semana.
A gente agora vai para o intervalo, Kleber França. E você que está acompanhando, não saia daí. Daqui a pouco a gente vai mostrar como foi o encontro de cooperativismo em Maringá nesta semana. E conheça também a primeira raça bovina genuinamente brasileira. É o primeiro boi brasileiro criado em laboratório. O AgroBand volta já já.